O tiro do bolsonarismo saiu pela culatra. Prevaleceu o discurso da soberania nacional da esquerda. A direita deu de presente para Lula um inimigo externo, Donald Trump. A polarização Lula-Bolsonaro foi deslocada, o que fortalece o governo e enfraquece os adversários. Tanto é que nas redes sociais, bolsonaristas tentavam emplacar Alexandre de Moraes e não Lula como inimigo de Trump. Não deu certo. A reação de Bolsonaro veio somente 24 horas depois, elogiosa aos Estados Unidos e procurando ampliar o discurso de perseguição, como se a liberdade dos brasileiros estivesse em xeque. A extrema-direita pregava negociar a anistia aos golpistas em troca da redução de tarifas. Não faz o menor sentido. O fato é que o Brasil se tornou refém da briga da família Bolsonaro contra as instituições. E isso já se arrasta desde 2019. Mesmo fora do poder, esse efeito de cataclisma que nos pega de surpresa, toda hora é um susto. E era exatamente essa sensação durante os 4 anos do governo anterior. Roubo atrás de roubo. É exaustivo. Tarcísio e Haddad trocaram farpas. A esquerda foi bem sucedida em colar na direita a pecha de que é vassala dos Estados Unidos e age contra o Brasil. Amanhã, aliás, acho que hoje, o PT já inaugura uma campanha. Defenda o Brasil. Lula deu 2 entrevistas ontem às maiores redes de televisão do país e culpou a atuação de Bolsonaro e o filho Eduardo pela decisão de Trump. O assunto do IOF, que fustigava o governo, praticamente saiu de cena. O Congresso, também distante até então do governo, emitiu uma nota em apoio às empresas brasileiras e até a Fiesp, que representa as maiores indústrias do país, do estado que mais exporta para os Estados Unidos, reforçou que a soberania nacional é inegociável. É o sentimento político de união nacional que o governo tenta capitalizar. Embora o presidente Lula tenha dito ontem que, se as negociações com os Estados Unidos não avançarem, vai cobrar uma tarifa de 50% dos americanos, a lei da reciprocidade abarca inúmeras sanções ao país agressor, não necessariamente a aplicação da tarifa linear, que pode prejudicar ainda mais os empresários nacionais que importam insumos dos Estados Unidos e têm cadeias produtivas altamente integradas com a dos americanos. A retaliação pode envolver, por exemplo, quebra de propriedade intelectual, a quebra de patentes, principalmente do setor farmacêutico, pela quantidade de laboratórios poderosos. Isso sim poderia assustar os americanos. Grandes bancos já começaram a fazer contas sobre o impacto da tarifa de 50% na nossa economia. Os Estados Unidos, afinal, são nosso segundo maior parceiro comercial e o principal mercado para bens manufaturados de alto valor agregado, como aeronaves, autopeças e máquinas. Empresas gigantes como Embraer e WEG podem ser duramente atingidas, assim como o agro. Na nossa pauta de exportação para os americanos, há produtos como café, suco de laranja, papel e celulose, carnes, etanol. Analistas do setor lembram que os americanos são grandes compradores e dificilmente encontrarão um substituto imediato e com a regularidade para os produtos brasileiros, carne, café, suco. É possível também redirecionar esses produtos, essas commodities, para outros mercados. O BTG Pactual estima a perda de 0,3% do PIB nesse ano, 0,6% do PIB em 2026. É duro, mas não é catastrófico. Não vamos entrar em recessão. O mercado espelhou bem essa realidade ontem. O dólar subiu, mas fechou longe da máxima do dia e a bolsa caiu pouco. É o benefício de ser uma economia fechada, pouco exposta ao mercado americano, ao contrário, por exemplo, de México e Canadá. Vamos lá, meus amigos, eu vou desde já pedir um breve intervalo para a televisão, mas é porque eu quero reunir todos os nossos públicos a partir de 2 entrevistas importantes hoje. A primeira com o embaixador Rubens Barbosa, que foi embaixador do Brasil em Washington, e depois uma entrevista com o deputado Mauro Benevides para falar sobre o projeto de lei de corte de gastos tributários. Então, fiquem conosco, é bem rapidinho. E você que nos acompanha pelo YouTube, te convido a dar uma olhada nas bolsas, na reação do mercado ontem ao tarifaço de Donald Trump. O dólar subiu sim, 0,72%, continuou subindo no pós-mercado, fechou a R$ 5,54. É um aumento de risco, né? Aquele movimento de aversão ao risco, a valorização do dólar. Isso sim, se continuar, se mantiver num patamar mais elevado, pode ter um efeito sobre a inflação, o que é absolutamente deletério. A gente vinha sendo ajudado pelo enfraquecimento do dólar desde o começo do ano. E o índice Bovespa caiu 0,54%, destaque para a Embraer com queda de quase 4% e também para os bancos, né? Quando você tem uma queda conjunta das ações de bancos, do setor financeiro, isso indica também um aumento do risco. Vamos ficar atentos para saber como o mercado atua hoje. E nos Estados Unidos,
Ontem foi um dia de alta, terminou tudo no azul, S&P 500 subiu 0,27, Dow Jones 0,43, Nasdaq 0,09. Não é o sentimento de hoje. Quero chamar atenção para os futuros de Nova York, que praticamente devolvem todos os ganhos de ontem. Olha, Dow Jones está caindo 0,74, S&P 500 0,72, Nasdaq 0,65. Por quê? Porque ontem à noite o Trump disse que vai impor uma tarifa de 35% sobre o Canadá. Não ficou claro se isso se dará somente sobre os produtos que não estão abarcados no acordo comercial, aquele USMCA, que foi negociado no primeiro governo Trump em substituição ao acordo comercial anterior, que era o NAFTA. De qualquer forma, um dos seus principais aliados e parceiros comerciais, altamente exposto à economia americana, sendo duramente afetado com a tarifa, devolveu ao mercado aquela sensação, além de todas as cartinhas que foram enviadas a países da África, da Ásia, também Japão, Coreia do Sul, aumentando a tarifa, e a expectativa para a conclusão ou não de um acordo com a União Europeia vem deixando os mercados em compasso de espera, porque eles estão vendo essa escalada tarifária comercial de Trump tomar as manchetes novamente. Vamos dar uma olhada na Ásia, nas negociações de agora? Olha, Tóquio, cede 0,30, Hong Kong subiu 0,46, China ficou praticamente no 0 a 0 e em seguida a Europa, que também está no humor toda no terreno negativo. Paris escorrega quase 1%, Londres 0,48%, Frankfurt mais de 1% e Madrid cede 0,84%. Quero chamar a atenção de vocês também para o IPCA. Ontem foi divulgado, depois que o mercado aberto já tinha encerrado aqui, a nossa banquinha já estava fechada. Veio 0,24 em junho, essa é a inflação do mês. Principalmente o que pesou na inflação, tem na próxima tela conta de luz, energia elétrica, foi o que pesou na inflação. E por outro lado, a alimentação, que foi um grande vetor inflacionário nos últimos meses, vem cedendo e no mês passado caiu 0,18%. Olha aqui a segunda linha, alimentação, bebidas, é um alívio. Mesmo assim, a inflação acumulada ficou em 5,35%, o que ensejou uma carta do Banco Central, que eu vou mostrar em seguida. Primeiro vou dar as boas-vindas de volta para o nosso público da televisão. A gente está mostrando a alta do IPCA ontem. Agora você tem aquele sistema de meta de inflação contínua, e se essa meta acumulada em 12 meses fica acima do teto da meta de inflação, que é de 4,5%, o Banco Central tem que escrever uma carta ao ministro, na verdade ao presidente do Conselho Monetário Nacional, que é o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, explicando os motivos. E essa carta chegou ontem aqui, olha, o excelentíssimo Fernando Haddad, assinada por Gabriel Galípolo, é a segunda carta que ele escreve, tem que explicitar aqui os motivos para não conseguir deixar a inflação dentro da meta.